Olá, começamos mais um TV Cidadã. Nosso entrevistado de hoje é Cristiano Cavalcante, ele que é presidente da Associação dos Motoristas por Aplicativos de Alagoas, a AMAL. Tudo bem, Cristiano? Tudo bem. Cristiano, hoje você está aqui para nos falar sobre o Uber, né? Esse serviço de transporte por aplicativo que está aqui em Maceió desde outubro. E aí a gente tem várias dúvidas, várias coisas que a gente quer saber sobre esse serviço. E primeiro é sobre como ele se instalou aqui em Maceió desde o início. Você hoje é o presidente da associação, essa associação que se formou recentemente. Conta pra gente como foi esse início. A gente sabe que teve muitas divergências aí dos taxistas contra os motoristas de Uber e ainda existe. Mas conta pra gente como foi esse início de instalação. A Uber, quando entrou aqui em Maceió, ela entrou fazendo convites pela internet para cada um dos motoristas. Então, os motoristas aceitavam o convite e faziam o cadastro deles normais. Mas não achava que ia chegar tão rápido como chegou aqui em Maceió. E aí, quando eles entraram aqui, a gente já estava todo mundo na expectativa da Uber chegar em Maceió, porque a gente já via os rumores que estava para chegar. Então, quando eu entrei na Uber mesmo, eu entrei no meio de uma polêmica muito grande, porque tinham fechado um dos motoristas da gente e os motoristas de táxi queriam brigar com os motoristas de Uber e tal, e o pouco número que a gente tinha, mas os caras queriam sair para brigar mesmo. E eu falei, pessoal, não é assim. Eles falam que a gente é bandido, que é isso, aquilo, outro, e a gente agiu de forma diferente. Aí foi que a gente fez aquela primeira carreata na Pajuçara, ali na Ponta Verde, na Jatiuca, e a gente foi bem aplaudido pela população de Alagoas. A gente passava com os carros, com os alertas ligados, e a população ficava aplaudindo a gente, outros vibrando lá, porque a gente estava chegando em Maceió. Então aí a gente já sentiu como ia ser a aceitação aqui em Maceió. E aí, por conta dessa ideia que eu tive, os motoristas da Uber aqui em Maceió pediram para que eu tomasse a frente e organizasse tudo sobre a Uber para poder ter uma segurança para a gente, né? Então a gente começou a luta da gente de se defender, se proteger, porque toda vez a gente era barrado, bloqueado. Tinha caso que eles se passavam de passageiro para poder prender a gente em algum canto, o SMTT também, tinha gente da SMTT se passando por passageiro, entrando dentro do carro da gente como passageiro, e quando chegava na hora, num determinado lugar, como aconteceu lá no Santo Eduardo, foi acuado pelas viaturas da SMTT. Quando percebeu, era um agente dentro do carro. Então quer dizer que com a associação ela veio trazer mais segurança Mais mesmo segurança. e união, Foi né, quando a pra gente categoria. correu atrás do nosso promotor e ele nos ajudou, graças a Deus, o pessoal da Defensoria Pública. Eu dou muito graças a Deus e agradeço a eles pela força que eles nos deram, porque eles conseguiram essa liminar para poder a gente andar mais sossegado e mandado de segurança também, que foi muito importante para a gente. A família da gente estava em casa e preocupada em casa. A minha esposa mesmo, chega em casa, ela estava soluçando, já tinha acionado a família todinha, pensando que tinha acontecido alguma coisa comigo. Então a gente andava morrendo de medo, dirigia, mas com medo. Então eles diziam que tinha bandido dentro do Uber, motorista Uber, mas a gente que se achava que a gente era vítima de tudo, porque a gente não tinha como andar armado, que a gente não era bandido, era pai de família. E pelas ameaças que a gente recebia, a gente ficava naquele receio. Tem muito amigo meu que começou a entrar na Uber agora por causa disso. Então, no começo da Uber aqui em Maceió, foi um pouco complicado, porque a gente não sabia se voltava para casa. Sabia que estava saindo para trabalhar, mas não sabia se voltava para casa. Por tudo que a gente escuta falar em São Paulo, no Rio de Janeiro, então a gente ficava preocupado, será que eu vou voltar para casa? Só que a gente tem que levar o sustento da família, a gente ia olhar por isso, por esse lado. A gente, como pai de família, a gente tem que ter essa obrigação, então a gente fazia isso. Pois é, aí a gente tem, e você já falou que em São Paulo, Brasília, nas maiores capitais do Brasil também houve essa mesma polêmica e hoje realmente eles conseguiram, né, regulamentar, estão nessa luta aí. E por que sempre essa briga? Você acha que não pode coexistir, não dá para coexistir todo mundo junto? Taxistas, né, que é um serviço realmente de concessão pública aí, e também o serviço particular? Eu acho que é um monopólio, né? Porque assim, estavam acostumados a fazer o que eles bem queriam. Então, eles cobravam passagem, você já entrava dentro do carro, já pagava R$ 5,50, era R$ 4,50.
era 4,70. Então, você já entrava dentro do carro, já pagava esse valor. E fazia uma viagem e pagava um absurdo de valor. E não tinha qualidade nenhuma de serviço. Então, eles não se preocupavam com nada porque não tinha concorrente. Eu acho assim que a concorrência ela vem para melhorar o mercado e abrir mais espaço para trabalho para a população. Então foi o que aconteceu, a concorrência veio e eles tinham medo da concorrência, porque eles sabiam que vai ter que mudar a forma de trabalhar deles, né? Não quero generalizar todos, mas a maioria deles, a maioria que não estava nem aí, já estava acostumado a ganhar o valor deles, eles faziam do jeito que queria. Se você pegar um táxi com ar-condicionado, se você pedisse para ligar o ar-condicionado, eles cobravam R$ 4,50 a mais. E isso eu digo porque eu já vi muitos relatos de passageiros falando sobre isso. Então, a Uber veio para mostrar, trazer mais serviço para a população de Alagoas com um preço mais acessível. Não é que você vai deixar de... não é que o valor vai ser tão lá embaixo, mas é um preço de qualidade para dar à população. Então, nisso aí, eles estão sofrendo por causa disso, mas... pelo que a gente observou até antes da Uber, eles já estavam prejudicados, porque por tanto cobrar tão caro, a população sofria andar de ônibus. E às vezes tinha passageiro que morava ali perto da Caixa da Santa Lúcia e pegava um ônibus, pegava um táxi para ter que trazer compra lá do pátio para lá, pagava um absurdo e era maltratado. Então, hoje não, agora eles têm que melhorar o trabalho deles. Quer dizer que também houve esse ganho para a população, né, e para os consumidores, né? Quem saiu lucrando foi a população, na verdade. Quem saiu lucrando em relação a tudo, a qualidade de serviço, a preço, a tempo de serviço, até porque até o tempo que é importante. Às vezes ontem mesmo eu peguei um passageiro que disse que se fosse pedir um táxi de uma empresa aí que eu não posso relatar o nome, passava 2 horas e às vezes ela desistia de pedir. Uber, ela pede um Uber e com 2 minutos está na porta de casa dela. Teve uma que pediu na porta de casa, estava se maquiando. Quando chegou na porta, o Uber já estava lá na porta. Ela nem imaginava que ia chegar tão rápido. Então, até nisso, a população saiu ganhando. Em tempo também. E até em segurança, porque os motoristas da gente não podem correr. É em cima do limite da cidade, em cima de 60, 50. Depende da rua, até 30 a gente tem que andar. Então, a gente respeita as normas de trânsito daqui de Alagoas. Então, quem saiu ganhando tudinho foi a população. Porque a gente passa por meio de crise, né? A gente passa por meio de crise, a população, a maioria das pessoas estão precisando de emprego, porque não tem emprego para ninguém mais, que está complicado. A gente só vê comércio fechando, né? A gente precisa de uma melhora. Então a Uber ela veio para dar um suporte maior à parte financeira de Alagoas. Pois é, aí eu queria que a gente focasse mais nessa questão da Lei Municipal 6.552 de maio do ano passado, que antes do Uber se instalar aqui em Maceió, essa lei, que é de autoria do vereador Galba Neto, ela proibiu a atividade desse tipo de serviço, de aplicativo, né, transporte particular aqui em Maceió. E aí houve essa derrubada na verdade, um congelamento, né, dessa lei, seria assim a melhor palavra, pelo juiz Antônio Manuel Dória Ferreira, da Vara da Fazenda Municipal, né, que recentemente ele garantiu que os serviços do Uber funcionassem aqui em Alagoas. Como é que você vê essa lei e como foi essa decisão do juiz? A gente trabalha em cima de uma lei que ela é constitucional. Federal, né? Federal. Essa é inconstitucional. Então, ela pode ser modificada ou quebrada a qualquer instante. Se a gente está andando por lei, a gente anda certo por lei, o pessoal diz que a gente é ilegal, que a gente é pirata, que não sei o quê. Mas a gente é o único que anda mais por lei, a gente. Porque a gente paga nossos impostos. A gente trabalha em cima da lei, como eu falei agora há pouco. A gente até para passageiro com cadeirinha, a gente se não tiver cadeirinha, o passageiro com criança não anda. Então, a gente procura andar em cima da norma da lei. Então, nessa questão aí do Galba, ele tentou fazer isso para poder a Uber não entrar em Maceió. Só que uma lei municipal não pode ser maior do que uma lei federal. Então, é isso aí que está acontecendo. Então, a gente dá graças a Deus que o juiz teve essa visão sobre a gente aí. Pois é, na decisão dele, do juiz doutor Antônio Manuel Dória Ferreira, ele disse que a lei da livre concorrência também está versada na decisão dele e também só pode versar sobre transporte e trânsito
uma lei federal e não a municipal, né? Isso, é. Tem como uma lei municipal Não passar tem. Não pela é lei porque federal, já, né? quando a gente passa, por exemplo, a gente foi parado por uma guarnição da Polícia Militar. E aí eles não sabiam dessa lei que a gente anda, e eu peguei e mostrei a lei da gente, o artigo, mostrei para ele falou assim, então vocês estão dentro da lei. A gente não pode fazer nada contra vocês, a gente não pode prender, um tenente falou para mim, a gente não pode prender vocês por se movimentar por Alagoas, por trabalhar, porque a lei federal é em cima da lei municipal. Então, a gente está resguardado desde que entrou aqui em Maceió, entendeu? A gente anda em cima da Constituição Federal. E aí, qual as atividades realmente da associação, para que essa lei municipal seja revogada mesmo? Vocês vão lutar para isso, para que não fique só trabalhando em cima da liminar da justiça? Não, com certeza, a gente já está trabalhando em relação a isso, a gente está fazendo de tudo para conseguir. Até a própria população já fizeram até baixa assinada virtual para que a Uber fique em Maceió. Então, a população de Alagoas está do nosso lado, porque elas não querem que a Uber vá embora, entendeu? A população percebeu que estava sendo maltratado de uma certa forma e agora estão vendo que estão sendo bem tratados. Quando você é bem tratado, você não quer abrir mão daquilo que tratam-lhe bem, né? A educação é essencial, a educação e a gentileza. Então, isso é muito importante para cada um de nós. Então, a própria população não quer que a gente saia, então ela está do lado da gente. A gente está trabalhando em relação a isso para conseguir a legalização da gente, para poder a gente rodar sossegado. Parar de ver cara feia pra gente, parar de ver pessoas ameaçando de um jeito ou de outro, taxistas. Então, a gente está trabalhando e a gente está tendo uma fiscalização, a gente está fazendo uma fiscalização entre a gente mesmo. A Uber já uma fiscalização ela faz. Para você ter noção, se a gente passar de 60 km por hora e tiver em velocidade, a Uber ela reclama, ela manda uma notificação para a gente pelo aplicativo da gente. E a gente pode até perder a plataforma, então a gente não pode andar correndo. Pois é, aí uma grande dúvida da população que ainda não baixou o aplicativo do Uber e tal, a gente vê que é sobre segurança, se os motoristas mesmo são pessoas capacitadas, e sobre toda essa questão, né, de velocidade, a segurança para eles. Preço a gente sabe que você já tem um bom preço, né, mas e sobre as outras coisas? Como é que se faz para ser um motorista do Uber e o que é que precisa? Tem que ser capacitado realmente? O motorista do Uber, a primeira coisa, a carteira dele tem que ser remunerada, não pode ser qualquer carteira, entendeu? Então, primeiro é a carteira remunerada, segundo, o carro tem que ser a partir de 2008 e tem que ter todo o conforto que a população precisa, certo? A gente, até serviço de bordo, que nem avião, a gente também tem, entendeu? Só que é de graça, não paga nada. As crianças adoram, pirulito, bala, bombom, as crianças saem com o bolso cheio de bombom e bala, então... Isso a gente faz com a maior felicidade do mundo, com muito gosto, porque quando a gente vê, teve uma passageira que entrou dentro do carro, fez, meu Deus, graças a Deus que a Uber está aqui em Maceió, eu amei, porque antigamente eu não podia sair com meus filhos, porque eu tenho muitos filhos e não dava para sair de ônibus, e de táxi era uma misericórdia, então a gente vê a satisfação da população, a gente fica satisfeito. Então, tem toda a parte de regalia, de conforto, né, anda não é um 5 estrelas, né? Mas tem um conforto de um 5 estrelas. A gente é monitorado pela Uber, tem certo? Ele sabe também de tudo da vida da gente, não pode esconder de nada. Quando a gente se cadastra na Uber, ele faz uma avaliação durante 10 dias da gente, ele puxa, nada consta, se tem alguma passagem de crime, se a gente tem algum problema com pensão alimentícia, com Maria da Penha. Tudo isso eles puxam da ficha da gente. Se você tiver respondendo algum processo desse tipo, você não é aprovado, entendeu? Entendi. Já a gente vai falar mais sobre essas questões realmente legais do Uber, mas já no próximo bloco.